com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber. Uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação, com o apoio da CAPES, INEP e o OBEDUC. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica, reflexiva e nos colocar em contato com profissionais, pesquisadores, professores de várias áreas, abre este espaço de diálogo para conversarmos e discutirmos temas da atualidade de forma objetiva, simples, direta e nos dar a oportunidade do contato com profissionais. A temática de hoje é direitos à informação, à autoria, à imagem e ao dizer. Tem como objetivo provocar neste diálogo reflexões importantes a todos nós sobre o direito à informação, à imagem, à autoria no uso da internet, tanto para a comunidade em geral quanto para a comunidade acadêmica. E para iniciar esse Diálogos do Saber, temos como convidada no estúdio da TV FIB a professora doutora Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues, pesquisadora na área de Direito Público e Autoral e trabalha na Univesp, no Centro Paula Souza e da FATEC de Franca. Possui vários livros publicados na área do direito e o último, chamado Direito Autoral para o Ensino à Distância, que é em coautoria com Dilermando Piva Júnior e Jônia Amorim, pesquisadores do Centro Paula Souza e da Unicamp. Esse livro foi lançado pela editora CLV de Curitiba e também lançado no congresso mais importante da área, que foi o 19º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Ensino à Distância, em Salvador, no ano de 2013. Portanto, seja bem-vinda, Maria Rafaela, ao programa Diálogos do Saber. Eu agradeço estar aqui, para mim é uma honra muito grande fazer parte desse programa que leva cultura, dissemina informação, principalmente sempre atualizada com relação a todos os assuntos que envolvem a educação. Nós também estamos muito felizes e uma das coisas que preocupa é que a maior parte das pessoas não sabe muito bem lidar com a lei que, digamos assim, avalia e coloca os direitos que a pessoa tem para estar utilizando as informações que circulam na internet. Tanto a comunidade em geral, quanto a comunidade acadêmica, porque nós temos vários problemas. A questão do problema da imagem, a questão do direito à informação, a questão do dizer, o que dizer, como dizer, por que dizer e em que isso pode comprometer o sujeito que usa a internet, às vezes até numa rede social, né? E na academia, muito mais ainda, no que envolve o direito autoral, no que envolve muitas vezes você citar alguma coisa que não foi você quem disse e muitas vezes você não o faz porque por maldade ou querendo tomar propriedade do dizer do outro, mas às vezes por um descuido isso acontece. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho o que mudou no direito autoral, no direito à informação, no direito à imagem, depois dessa lei de 1998 que rege todo esse direito da internet, do uso da internet? Olha, a questão é a seguinte, num primeiro momento nós temos que identificar que a Lei 9.610 de 98, que é a lei de direito autoral, ela é uma lei de 1998 e nós estamos em 2014. Além disso, atrelada a ela, nós temos a lei de software, que é a lei 9.609 de 98, que também é do mesmo ano. Isso traz, querendo ou não, algumas nuances que devem ser levadas em consideração quando você vê a questão da dimensão epocal, temporal, de quando a lei foi feita e dos problemas que nós temos hoje. Em 1998,
não havia essa disseminação da informação de uma forma tão direta, tão abrangente com a questão das redes sociais hoje. Então, isso traz o quê? Um distanciamento entre a legislação em vigor e as amplas possibilidades que há de um atrevimento com relação ao uso e abuso de tudo aquilo que pertence à inventividade, à criatividade do outro. Então, nesse aspecto, nós temos algumas falhas com relação à propriedade intelectual. Hoje, como que é feito? A propriedade intelectual, ela é separada, ela é totalmente compartimentada. Nós temos a propriedade intelectual vista em 3 momentos. Nós temos a propriedade intelectual vista como propriedade industrial, que aí ela é cuidada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem o Código de Propriedade Industrial, onde cuida da questão da inventividade de produtos, de modelos de utilidade, onde nós temos a proteção com relação a patentes, registros de patentes, marcas e a questão dos modelos de utilidade. Então, essa é uma vertente. Nós temos o direito autoral, que cuida das obras literárias, obras artísticas, obras fonoaudiológicas e várias que nós temos, né, com relação à inventividade da criação intelectual voltada para a literatura, para o saber, para essa exploração do âmbito educacional. E nós temos ainda a questão da proteção de software nessa mesma etapa, né? Nesse segundo rol de propriedade intelectual. E um último, que é a questão dos organismos geneticamente modificados, que a lei trata como uma propriedade intelectual sui generis. Até porque, em alguns casos, não pode haver nenhum tipo de proteção com relação, por exemplo, ao organismo vivo. Então, né? Exemplifica um tipo de problema com essa parte do direito. Com essa parte do direito, a questão dos organismos geneticamente modificados, nós temos a questão dos transgênicos, nós temos a questão dos bancos, né? Hoje, bancos de dados vivos, como, por exemplo, saliva, urina, sangue. No caso daqueles beagles, né? Os bancos vivos mesmos, né? É um problema enorme que há. O banco de dentes, por exemplo, nas faculdades de odontologia, né? Nós temos os biobancos, né? Que principalmente dentro das universidades, né? Principalmente nas universidades federais, nas universidades estaduais, é muito evidente essa preocupação, principalmente com relação à pesquisa de seres humanos. Sim. Até que ponto, né, há esse limite, até que ponto se pode utilizar ou não, e tudo isso acaba esbarrando na propriedade intelectual, na propriedade industrial. O que difere uma da outra? A propriedade intelectual, ela cuida mesmo, aquele cuidado com a obra, com a imagem do criador, com aquele reflexo que vai ter isso na vida do sujeito enquanto criador. E a propriedade industrial, os limites de exploração econômica dessa propriedade. Então é muito interessante isso, né? Ô, Rafaela, vamos pensar assim. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com literatura, quando a gente está trabalhando com análise do discurso, sim. Que é uma linha teórica de pesquisa que parte do princípio que o discurso, ele não é individual, ele é social, ele é a representação dos modos de pensar e dos modos de dizer de um dado grupo social, de uma dada sociedade, né? Se você for pensar nesse aspecto, qualquer texto, qualquer coisa que se faça, seja uma pintura, uma escultura, um trabalho artístico, enfim, e mesmo um projeto, digamos assim, um software e tudo mais. A gente estaria numa linha tênue entre a paráfrase, a repetição, a reprodução e a polissemia que seria o trabalho artístico. Então, em maior ou menor medida,
todo ou qualquer texto que você faça, ele tem um dizer, um já dito, um já lá de um outro. Sim. Como que fica isso diante da lei? A questão é a seguinte, vamos começar eu mesma fazendo isso. Segundo Leonardo Boff, então atribuindo ao autor a frase que lhe pertence, né, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, nesse sentido, para o direito, nós trabalhamos com uma base principiológica que vem da Constituição Federal. E os princípios na Constituição Federal não significam início e fim, mas é aquela base estrutural da qual você parte para respeitar a dignidade da pessoa humana, a humanização que há no outro. Então, nesse sentido, nós sempre devemos, com relação ao direito autoral, respeitar aquilo que diz respeito ao Criador. De que maneira? Citando a fonte. Né? Não há problema você usar nada, desde que você atribua ao seu autor a autoria que lhe é devida. A criação é dele, não é minha. Então, desde que você cite fontes, você resguarda não só o seu direito como o outro. Isso dentro do direito é chamado de princípio da razoabilidade. E que também você pode adotar o gancho, né, de usar também o princípio da igualdade, que nós, seres humanos, homens e mulheres, somos sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil, de uma maneira igual, né? A lei é feita para todos nós, então ela deve ser respeitada, ela deve ser cumprida. E o direito autoral, o que ele busca, nada mais é do que situar o autor no seu devido lugar. Nós temos papéis sociais e lógico que a gente está aproveitando algo de bom que o outro trouxe, que o outro fez, que o outro contribuiu. Não há problema em se fazer isso, mas desde que você atribua, reconheça ao outro o seu espaço, inclusive o seu espaço social, o seu espaço enquanto ser humano, né? Você se reconhece humano na humanização do outro. Para a comunidade em geral, tá, eu acho que fica uma dúvida muito grande, porque quando se fala em direito autoral, sempre se liga isso à academia, sempre se liga isso a quem está cursando um curso de graduação, ou quem, por exemplo, está no ensino médio. Eu acredito que até no ensino médio, o aluno do colegial, ele não tem muitas vezes a dimensão dessa problemática do direito autoral. E a comunidade em geral, muitas vezes, acha que isso é do âmbito só da academia, só da universidade, só da escola. E aí eu gostaria que você pontuasse para nós essa pessoa que vive na comunidade, vive na sociedade e está aí utilizando as redes sociais, e está aí utilizando os sites, por exemplo, de jornais, de revistas, ou seja, qualquer espaço virtual em que haja uma interação e que ela necessite, né, fazer esse diálogo. Como é que essa comunidade, esse ser comum que está aí dentro da sociedade, se insere dentro dessa lei dos direitos autorais? Olha, o ser humano, de um modo geral, ele se insere, tomando por base a lei de direito autoral, da mesma forma como ele se inseriria em qualquer outra normatização. Ou seja, primeiro, ninguém pode alegar ignorância da lei. Mas em que pese esse jargão jurídico, o que ocorre, na verdade, é o seguinte: nós temos um padrão de vida, um padrão filosófico, um modo de ser aí social, onde, não querendo plagiar, mas atribuindo mais uma vez ao autor, né? Jesus Cristo diz que nós não devemos fazer ao outro aquilo que nós não queremos para nós. Então, você deve, ao utilizar as redes sociais e tudo aquilo que ela tem de informação, tudo aquilo que ela tem a oferecer, não fazer ao outro de uma maneira simples mesmo. Não precisa ser doutor, nem estar inserido dentro do meio acadêmico para você saber dos seus limites com relação ao outro, né? Então, eu acho que a maneira
mais objetiva de se atingir isso é não fazer realmente ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E aí eu acredito que o papel da escola, o papel da academia, o papel das faculdades, ou seja, o papel desse programa que você muito bem faz, muito bem direciona, desempenha, é exatamente esse, é de levar a informação, porque às vezes, né, o jovem, ele não tem um grau de maturidade, mas o que falta a ele é esse direcionamento, é essa informação, e isso está sendo devagarzinho dado a ele, né? Porque ele também é um sujeito de possibilidades. Hoje ele não é dono daquela informação, mas amanhã pode ter sido ele que produziu e ele está vendo a sua obra mal utilizada por uma outra pessoa. Então é mostrar isso a ele, que hoje ele está do lado de cá, amanhã ele pode estar do outro lado, né? E ele pode ser o sujeito também, né, passivo numa relação, que num outro momento ele está ocupando o polo de sujeito ativo, vamos assim dizer. Então há uma via de mão dupla aí. Hoje eu sou sujeito de direitos, mas eu também sou sujeito de deveres, né? E nesse reconhecimento realmente do ser humano que eu sou, dos papéis que eu desempenho em sociedade, eu vou ter o bom senso de usar as redes sociais para aquilo que é bom, a informação que existe ali para o bem, né? Então, para o nosso telespectador que está nos assistindo, qual o conselho que você daria para a pessoa que, por exemplo, utiliza as redes sociais, dá opinião, às vezes, no site seja ele qualquer que for, de relacionamento, um site de produtos, de compra e venda, para que ela se proteja, tá? E possa também ter ética quanto ao seu dizer, a preservação da imagem do outro, a preservação do dizer do outro. O que você poderia falar para as pessoas de uma forma geral? Tipo assim, uma dica para ela não entrar ou em situações em que ela fira esses direitos. Sim, eu daria 3 dicas, né? A primeira é sempre buscar informação. Se tem dúvida, se informe com a pessoa que possa estar orientando, que possa estar passando essa orientação com segurança. Segunda coisa que eu faria, daria como conselho, é que a pessoa sempre busque ler, se informar, né? Mas numa leitura mesmo, porque uma coisa é você se informar com o outro, é aquela questão da linguagem. Outra coisa é aquilo que você pode abstrair a partir da leitura. Hoje está faltando muito leitura. A leitura, ela faz com que você viaje, ela faz com que você se coloque no lugar do outro, ela faz com que você vivencie emoções que às vezes você não teria oportunidade, às vezes por uma questão de falta de recursos financeiros, por causa de tempo, né? Por outros fatores que a própria pessoa que vai vivenciar. E a última coisa é sempre se colocar no lugar do outro realmente, né? Veja, a lei é o mínimo de moral, é o mínimo de ética que se exige do cidadão, né? Então, o cidadão se colocando no lugar do outro, ele não vai precisar ser objeto da justiça, ele não vai precisar ser um ser que vá ter que se submeter à lei, porque ele já se submete antes. Você tem um projeto, né, Rafaela, que se chama, eu verifiquei, que se chama Disseminadores dos Meios de Proteção Legal à Propriedade Intelectual, cujo fomento é a Agência de Inovação Inova Paula Souza, do governo do estado de São Paulo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto para a gente. Olha, esse projeto é fantástico. Esse projeto foi desenvolvido por algumas pessoas, mas tem como cabeça do projeto o Dr. Oswaldo Massambani, que é do Centro Paula Souza, e é o idealizador do chamado Centro de Inovação Tecnológica do Estado de São Paulo, Inova Paula Souza. E é muito interessante porque pega-se eixos tecnológicos.
como eu havia dito a você, a propriedade intelectual, ela pega vários eixos, várias coisas. E o meu é a questão do direito autoral, porque a minha área é jurídica. E justamente verificando, vislumbrando que havia, né, uma falta, uma lacuna na questão envolvendo as obras intelectuais, principalmente o direito autoral, e esse uso indiscriminado da internet, e isso ficou tão evidente que foi criada até uma lei, a Lei Carolina Dickmann, com relação a esses abusos da internet. Eu vi dentro do Centro Paula Souza e do Inova Paula Souza uma oportunidade de estar disseminando o direito autoral e essas práticas que são, em algumas situações e por algumas pessoas, abusivas, justamente por essa perda de referencial teórico e prático com relação à ética, com relação à moral, com relação aos bons costumes. E que precisa haver pela sociedade uma retomada, e eu acredito que, dado a todos os movimentos, inclusive sociais, que acontecem no próprio espaço da internet, o ser humano está tentando resgatar valores, né? Valores até então perdidos. E o desafio, o Inova Paula Souza criou o primeiro desafio de inovação tecnológica. E ele então lança dentro dos eixos temáticos propostas de trabalho, onde as pessoas dentro desse desafio Inova Paula Souza criavam modelos de negócios, startups, e elas fizeram parte de uma competição, e os melhores tiveram atribuição de primeiro, segundo e terceiro prêmio, mas sem demérito dos outros participantes. Na verdade, foram mais de 1.400 projetos colocados que receberam o prêmio, né, de honra ao mérito por terem participado do desafio. A premiação se deu em dinheiro e também em certificação dentro do Inova Paula Souza. E eu, no meu caso, eu fui mentora desse projeto e continuo trabalhando com ele, tanto é que eu estou aqui, né? Rafaela, houve algum destaque dentro desse desafio que foi feito ano passado? Houve. Você poderia citar algum para gente? Olha, o meu aluno, o Jonatas, né, ele foi orientado por mim e por dois outros professores, professor Tadeu Melo Júnior e professor Traina. São de Franca? São de Franca, eles são são professores da FATEC de Franca, pertencem ao Centro Paula Souza também e pertencem ao Inova Paula Souza, ao Centro de Inovação Tecnológica. E o projeto teve, por tão interessante o projeto, tão inovador, o aluno fez um projeto que foi nomeado como PretScore, que é um projeto de leituras de partitura por um programa de software que ele criou. Que só existe um similar na Samsung, em mais nenhum outro lugar do mundo. Então hoje ele está cuidando, né, dessa startup criada por ele, esse modelo de negócio, e vai cuidar para que o projeto dele seja dado continuidade ao projeto, materializando isso, né? E essa inovação que como chama o rapaz? Jonatas. O Jonatas conseguiu fazer, vocês já o colocaram em comunicação com empresas multinacionais que possam dar oportunidade para esse trabalho ser divulgado? Já, nós estamos tentando fazer isso, mas a própria premiação, que inclusive está no site do Inova Paula Souza, já é um caminho para que isso seja feito, seja realizado. A premiação foi feita, estiveram presentes a premiação representantes dos maiores setores econômicos e sociais, foi em São Paulo, esteve presente o representante do governador do estado, representante do SEBRAE. Então, assim, nós temos uma oportunidade única dentro do Centro Paula Souza, através do Inova Paula Souza, onde
realmente há esse espaço. E o mais interessante, eu gostaria de convidar as pessoas que estão me ouvindo, nós vamos ter o segundo desafio Nova Paula Souza, ele é aberto à comunidade. Ele é aberto à comunidade? Como foi aberto o primeiro. Você poderia nos dar um endereço para aqueles que porventura quiserem entrar em contato com você e você orientá-los de como participar? Porque esses projetos são inovadores e oportunizam a qualquer um de vocês participar e também mostrar de repente um conhecimento que porventura pode parecer bobo, mas para a sociedade ele pode ser de grande utilidade. Como, por exemplo, esse menino que fez esse estudo da partitura, né, musical, sim, que possivelmente é algo que ele faz com prazer, vai servir para muita gente. Vai. Né? E tem mais uma coisa, e não é só isso. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado, a premiação, além do título, ainda a possibilidade de ver concretizado o seu sonho de um modelo de negócio se tornar um negócio, ele ainda ganhou dinheiro. Sim. Né? Então, assim, porque a premiação foi em espécie também. Veja que são coisas assim, que hoje, no mundo de hoje, na atualidade, isso dá incentivo para aquelas pessoas que criam. Né? É um espaço aberto a pessoas que criam. Nós tivemos tantas expectativas e essas expectativas foram alcançadas, porque você vê o respeito realmente a essa propriedade intelectual, ao direito autoral sendo respeitado. Né? Então você pode deixar para a gente o seu e-mail? Posso, o meu e-mail é mariarafaela@com4.com.br. E ainda eu gostaria de convidar vocês a estarem acessando a página do Centro Paula Souza, onde logo à direita vocês vão ver lá Inova Paula Souza, onde há todas as regras, há todo o padrão utilizado, toda a história. Nós temos filmagens, gravações de como se deu o evento do primeiro desafio Inova Paula Souza. E eu gostaria de convidar toda a comunidade que nos assiste agora a estar visitando o site. E se você tem uma proposta, se você é um inventor, se você é um criador de uma obra intelectual, está realmente se valorizando enquanto sujeito criador, né? Nós temos esse espaço e ele está totalmente aberto, disponível a você da comunidade, a você cidadão que quer se ver reconhecido enquanto um sujeito autor, um sujeito criador. Veja bem, nós gostaríamos de continuar o programa, mas infelizmente já deu o horário. Mas eu acho que o que fica, e foi muito importante esta conversa, é que a criação, o direito, a propriedade, a intelectualidade, a autoria, né? Ao dizer, você poder dizer e você ser respeitado no seu dizer, eu acho que você contribuiu muito com a gente, embora tenha sido muito pouco tempo para poder falar. E esse convite fica, eu reitero o convite que a Maria Rafaela fez e gostaria de deixar aqui aberto qualquer sugestão, né? Qualquer dúvida que porventura vocês tiverem, entre em contato conosco, reginamomesso@uol.com.br, e o programa fica por aqui. Até mais.